Jurídico News, o nosso foco é focar você nas leis. Boa noite. Hoje, 9 de maio de 2013, nós estamos aqui com o Jurídico News pela Just TV. O tema do Jurídico News de hoje é perícia judicial. E para falar sobre esse tema, nós vamos antes ouvir o nosso radar jurídico. Produção, por gentileza. O laudo pericial é o relato de um técnico escolhido para avaliar determinada situação que está dentro dos seus conhecimentos. O laudo traz as impressões do técnico sobre um fato litigioso e é um dos meios de prova utilizados por um juiz para dar uma sentença. A busca pela verdade real do fato é o princípio norteador de qualquer processo penal. Uma peça importante nesse contexto é o laudo pericial. Ele constitui provas fundamentais para a solução de um processo. Ele serve justamente para materializar o ato criminoso. Então, por exemplo, um caso de um homicídio, o laudo do autoexame cadavérico, um laudo de uma conjunção carnal. Então, é uma peça que é feita pelo um perito, pode ser um perito médico nesse caso, e onde vai se constatar a agressão que a vítima sofreu. O laudo é a tradução das impressões captadas pelo técnico ou especialista em torno do fato litigioso. O trabalho minucioso se inicia momentos após o crime com o auxílio da polícia e só termina depois de muito estudo do caso. Ele começa no local de crime. Então, para que você tenha um trabalho eficiente, você tem que ter uma preservação do local de crime também eficiente. Porque um dos maiores objetivos da perícia é também determinar a autoria, certo? Então, em cima disso, se você não tiver um local de crime bem preservado, você não tem como amarrar isso no seu laudo pericial, que é um laudo que vai conter, em alguns casos, croquis, esquemas ilustrativos, fotos, né, pareceres, para que se chegue à conclusão se aquilo foi um suicídio, um homicídio ou um acidente com vítima fatal. O direito reconhece como meios de provas oral e material a confissão, o depoimento das partes, documentos, presunções e indícios, testemunhas, além dos exames periciais. Mas para esse juiz, a perícia é a mais relevante de todas, pois ela não falha. Essa prova subjetiva, ela é falha. Já uma prova técnica através de um laudo pericial, não. Ela é uma prova que realmente ela materializa a ação do agressor. Os inúmeros processos penais que tramitam na Justiça necessitam dessa materialidade pericial para amparar e auxiliar o magistrado na hora de proferir a sentença. Com a perícia, o juiz ele vai ter uma certeza maior, porque com o confronto balístico, nesse caso, como exemplo, ele pode determinar, olha, o perito afirma que essa arma efetuou os disparos que vitimou aquela pessoa. A perícia, é bom que se deixe claro, que ela tanto pode ajudar na condenação como comprovar a inocência da pessoa. A importância do laudo, ela traz justamente uma garantia até para que o próprio juiz ele tenha condições de dar uma decisão. Sem um laudo, é temerário. E para falar sobre o tema perícia judicial, temos a honra aqui de receber em nossos estúdios o engenheiro Ivo Arnaldo Valentini, que é perito do Instituto Criminalística do Estado de São Paulo. Muito obrigado, prazer por aceitar o nosso convite. Boa noite, Ivo. Obrigado, doutor Riceto. Boa noite. Boa noite aos internautas. Antes de mais nada, Ivo, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do que a gente ouviu desse magistrado no nosso radar jurídico. Perícia é sempre infalível? Já que feito por um ser humano, ela nunca pode falhar, ela não pode sair com uma conclusão equivocada? Meu caro Riceto, sem dúvida nenhuma a falha é inerente nossa, do ser humano, e pode ocorrer. Lógico que nós, peritos, procuramos nos pautar o máximo possível para que isso não ocorra, mas eventuais retificações, eventuais revisões, ou mesmo quando, após a emissão de um laudo, muitas vezes peças são trazidas a posterior,
não há dúvida nenhuma que isso pode ocorrer e eu não vejo problema nenhum. A ideia é exatamente, conforme o magistrado comentou, levá-lo para que ele tenha a maior quantidade de informações técnicas, científicas, para que ele tenha a sua convicção jurídica. Ou seja, não haveria problema nenhum. Ivo, se aprende na faculdade com os professores que a perícia é a rainha das provas. Mas existem alguns crimes, por exemplo, que a perícia é imprescindível. Sem ela, não há que se falar na materialidade do crime, né? Na ocorrência do crime, como materializar que esse crime existiu. Por exemplo, falsificação de documento. Qual é a perícia necessária para materializar o crime de falsidade de um documento? Sem dúvida nenhuma, Riceto, que em muitos casos, e peço desculpas pela modéstia, nós, peritos, somos o juiz de fato para que o juiz de direito apene. Eu vou dar um exemplo, como você comentou, na área documentoscópica, na área grafoscópica, grafoscopia. Se o perito, num exame de assinatura, você se pautar numa autenticidade ou falsidade, e isso estiver muito bem fundamentado, se torna difícil alguém contestar, a outra parte, o interessado, a pessoa que se sente vitimado, contestar. A ideia, no sentido, por exemplo, desse exemplo de uma falsificação, por exemplo, de um documento de identidade, que tipo de perícia é feita nesse documento para se determinar se esse documento é autêntico ou ele é falso? Perfeito. Lamentavelmente, a nossa federação, nós não temos efetivamente padronizado um documento de identidade, haja vista a própria variação de fabricantes, cada um com uma ou outra característica marcante dentro daquilo que nós chamamos de elementos de segurança. Respondendo, o papel suporte, o espelho, ele é muito falsificado, lamentavelmente, e muitas vezes ocorrem, como já é muito noticiado na imprensa falada, televisiva, às vezes ocorrem até furtos e roubos de espelhos autênticos das nossas carteiras de identidades, até carteiras nacionais de habilitação. Então, pode ocorrer, a falsificação geral do papel suporte espelho, representada via de regra por cópia colorida, fácil hoje aos equipamentos copiadoras reproduzirem com uma qualidade inquestionável. Nessa hipótese, desculpa interromper, nessa hipótese, qual é o tipo como é que é denominada a perícia que vai detectar essa autenticidade ou falsidade desse documento? É grafotécnica, documentoscópica? Como é que chama a perícia que vai fazer essa análise nessa hipótese de falsificação de um documento de identidade? Perfeito. Seria uma análise documental, a documentoscopia, onde o profissional se limita a analisar se o espelho, o papel é falso ou não. Seria a documentoscopia. No caso, como eu lhe falei, se nós estivermos diante de um espelho, de um papel suporte autêntico, aí sim nós vamos para os dizeres preenchedores, oriundos de equipamentos de informática, via de regra, impressoras eletrônicas, e, por derradeiro, a impressão papiloscópica e também a assinatura, via de regra emanada, produzida por instrumento escrevente, semelhante à caneta esferográfica, etc. Nós temos a chancela da autoridade policial do Estado que emitiu o documento, enfim, uma série de outros exames. É um elemento relevante, por exemplo, a numeração de um RG comparado com a data, por exemplo, um RG de número de 3 milhões e pouco, com data de 2, 3 anos atrás, ou emitido há 10 anos atrás, ou dependendo da data de nascimento da pessoa, de uns 20 anos atrás, essa compatibilidade ou incompatibilidade, ela é relevante na hora de fazer análise documentoscópica? No momento inicial eu falaria sim, é extremamente importante, mas o que ocorre
em particular, a minha opinião, é um fato não interessante para a nossa sociedade. Nós podemos ter várias identidades do estado de São Paulo ou de outro estado, etc. Então, o que acontece? Partindo do princípio que um camarada tem uma idade X, ele tem uma sequência, ele tem uma numeração de identificação, no caso do estado de São Paulo, no Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, né? Ou seja, tem uma sequência lógica. Agora, pode ser uma pessoa com uma certa idade que veio a tirar esse documento conosco no estado de São Paulo. Aí tem que se fazer uma análise, muitas vezes pedindo a cópia do protocolado que o IRGD o arquiva com muita propriedade. Perfeito. E nessa parte da assinatura, faz parte do exame documentoscópico ou é o exame grafotécnico? Aliás, o que seria o exame grafotécnico? A perícia grafotécnica consiste no quê? A perícia grafotécnica, ela consiste em apertada síntese, exatamente nos estudos dos traços da assinatura que nós costumamos lançar em papéis, né? Então, o exame grafotécnico, ele é uma técnica comparativa, estritamente comparativa, ele é uma técnica, não é uma ciência exata, ela é técnica, aonde necessariamente você tem a assinatura ou as assinaturas ou qualquer outro tipo de lançamento que você possa, lançamento manual que você possa tê-lo, e necessariamente você precisa de um padrão de confronto. E esse padrão de confronto tem que ser oriundo do punho daquela pessoa cuja assinatura está sendo questionada, acrescido ao fato do conceito da contemporaneidade. Exemplo, se nós temos um lançamento datado de 2010, nada melhor que você ter padrões próximos àquela data de 2010, né? Não muito extemporâneos e nem tampouco recentes, pois a coleta de material gráfico recente, a pessoa, até pelo estado de espírito emocional, pode acarretar algumas variações, mesmo sendo gráficas, pode acarretar variações formais, que muitas vezes pode até confundir a perícia. Por isso que nós temos contemporaneidade, qualidade e quantidade adequada para os exames grafoscópicos. A perícia é capaz de detectar, por exemplo, um falsário que treina uma assinatura muito fácil e ele consegue, com um treino, fazer com que ela fique praticamente perfeita e idêntica àquela assinatura da pessoa original, ou a perícia mesmo assim consegue detectar que não partiu do mesmo punho? Por quais motivos, se for o caso de positiva a resposta? A princípio, todo lançamento manuscrito é passível de falsificação, de alteração, indubitavelmente. Obviamente que a técnica grafoscópica, né, e ainda sabemos como neste exemplo isto ocorre, cada caso é cada caso, mas o perito pertinente, diligente, enfim, você vai tomar cuidados mais ainda para que você consiga efetivar o exame e ter a cabal certeza acerca de uma falsidade, como você estava comentando, que a gente chama de falsificação exercitada, enfim, mesmo que o lançamento impugnado seja de uma qualidade, principalmente sob o aspecto formal, sob o aspecto visual do traçado, extremamente semelhante aos originais. Mas quais são os detalhes significativos para a perícia grafotécnica que identificam que não partiu do mesmo punho, por exemplo? Perfeito. É possível dar um exemplo? Ou até partiu do mesmo punho. Ou que partiu do mesmo Perfeito. Nós peritos, no caso grafoscópicos, você releva os elementos de ordem geral da escrita. Por exemplo, a pressão de punho, em se tratando de documentos originais, obviamente. Desculpa interrompendo, como é que se detecta a pressão de punho? Como é que se vê isso no papel depois de ele já ter sido lançado? Nós costumamos, independendo que hoje escrevemos pouco, mas mesmo assim escrevemos alguma coisa. E ao exercer o movimento físico, mecânico do papel, o teu braço esquerdo ou direito impõe
sobre o mesmo uma pressão de punho. Então, o que para o homem normal passa desapercebido, para nós peritos não. Nós estudamos a pressão exercida no punho, é o tradicional, é uma escrita forte, pesada, é uma escrita mais grossa. Às vezes a gente se utiliza dessas expressões do cotidiano, em relação, por exemplo, a um lançamento que você vê que é uma escrita mais leve, uma escrita onde a pessoa, o falsário, não exerceu uma pressão visando dissimular o lançamento. Além da pressão, nós analisamos o ritmo, o desenvolvimento do traçado, da escrita, se há espontaneidade, se há clareza, se há um grau de dinamogenismo, ou a gente percebe que é uma escrita carregada, arrastada, eivada de trêmulos, de paradas, de indecisões. O hábito, por exemplo, de se pingar o i ou se colocar uma bolinha, os hábitos de se como fazer uma determinada letra, também é verificável, né, no grafotécnico? Sem dúvida. Esses maneirismos particulares, os mínimos gráficos de cada um de nós. Por exemplo, tem gente que ao pingar a letra I, por exemplo, se utiliza de uma bola, muitos casos de um coraçãozinho. Tem gente que pinga usando um acento grave, um acento agudo, enfim. Isto são maneirismos de cada um de nós, intransferíveis, mesmo que o falsário consiga reproduzir uma grande quantidade desses maneirismos, dessas peculiaridades, dessas particularidades do nosso punho, provavelmente ele não vai conseguir o todo, o conjunto. E é aí que nós entramos, o perito analisa um lançamento como um todo. Eu tenho uma pergunta que eu gostaria de saber, se nessa perícia que é levada para o Instituto Criminalístico a ser feito pelos peritos competentes que temos lá, é feita sempre com documentos originais ou é possível se fazer através de cópia desses documentos? Mas a essa pergunta eu gostaria que você respondesse após o nosso intervalo. Pois não. Até já. Jurídico News. O nosso foco é focar você nas leis.